Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está ouvindo. Eu sei que faz muito tempo que a Apologética Luterana não aparece com um episódio novo, mas enfim, a espera de vocês terminou e hoje a gente trouxe um convidado muito especial. Ele que está sempre interagindo com a gente na nossa página do Instagram, e vocês conhecem muito o trabalho dele por meio das nossas participações, que é o Matheus, né? Que ele tem a página do Catolicismo Evangélico, né, que fala de luteranismo junto com a gente. E convidamos ele aqui hoje para falar sobre o batismo, especialmente o batismo infantil na tradição luterana e como a gente pode dialogar com outras tradições nesse tema. E faço aqui a introdução do meu colega Juan para depois passar para o nosso convidado. Salve, salve, pessoal. É muito bom aqui estar com vocês novamente. A gente teve, como o Matheus falou, a gente estava um tempo sumido aí, né? Eu até brinquei com o outro Matheus. Acho que vai ser até um pouco complicado falar de Matheus isso aqui. Então, eu vou falar com o Matheus Dabney e teu Magalhães, né? Então, quando eu vou falar do Matheus convidado, o Dabney, eu vou falar Dabney. Pode ser, Matheus? Pode ficar à vontade, cara. Beleza. Eu tô até falando com o Dabney, né, que a CLT atrapalhou um pouco eu, o Matheus aí, para gravar podcast, postar conteúdo, né, mas estamos aí firmes na apologética e é muito bom receber você, mano, aqui. A gente sempre teve vontade de receber aqui e é um prazer gravar com você sobre esse tema que é tão rico e também muito raro pela perspectiva luterana hoje, né, aqui no Brasil. É isso, pode dar continuidade aí, Matheus. Pronto, então passa para a apresentação do nosso convidado. Matheus, fica à vontade, se apresenta, conta um pouquinho mais do seu trabalho para a gente. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, obrigado, viu, por me receber aqui. Para mim é uma alegria, é um prazer. Na verdade, eu conheço a Apologética Luterana já tem um tempo, né? E eu tenho que dizer aqui que ela contribuiu bastante com a minha conversão, né, à fé luterana, a minha adesão à fé luterana. O trabalho de vocês foi muito importante na minha reflexão, na minha jornada. E, cara, eu estou muito feliz de participar com vocês aqui nessa mesa. E fica à vontade, Juan, pode me chamar de Dabney, porque todo mundo me chama assim, é um nome super estranho, mas estamos aí para isso, cara. Obrigado aí. E eu tenho uma página, né, no Instagram, o pessoal falou, de vez em quando a gente contribui, muita gente talvez já me conhece da página, né, que é o Catolicismo Evangélico, e se vocês quiserem ver algum conteúdo meu, é só entrar lá, fiquem à vontade. Mas é isso aí, vamos contribuir hoje. Galera, então, dando início ao nosso podcast, vamos prosseguir logo para a primeira pergunta, né? Então, Dabney, como é que a Bíblia define o batismo e qual é a sua importância para a igreja, né? Qual é a definição que a gente tem do batismo? Que eu acho que isso é o fundamental, o ponto de partida da nossa discussão. O que é o batismo? E aí, pessoal? Então vamos lá. O que que é o batismo, né? Pelas Escrituras. Bom, primeiro, o batismo ele é uma instituição divina. Vou quebrar aqui em três pontos. É uma instituição divina. Segundo, essa instituição divina é um sacramento. E terceiro, esse sacramento é verdadeiramente um meio de graça, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui a primeira questão que eu coloquei, né? Sendo uma instituição divina. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, lá no verso 19, o Senhor Jesus Cristo ele fala o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então veja, primeiro ponto aqui, o próprio Cristo aqui é que comanda que os discípulos, eles vão, né, por todo o mundo, fazendo discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o próprio Cristo, ele institui o batismo como sendo uma instituição de origem divina, né? Isso não é algo que foi inventado posteriormente pela igreja ou algo do tipo, né? É uma prática de fato que a igreja retém direta do comando de Cristo. O segundo ponto é que é um sacramento, né? A definição luterana clássica de sacramento, a definição pelo menos que o Lutero utiliza no Catecismo Maior, é a definição agostiniana, né? E o que é a definição agostiniana do sacramento? É que quando a palavra se une ao elemento, nós temos um sacramento. E na questão da doutrina do batismo, nós temos exatamente isso. Uma palavra, né? E essa palavra aqui, ela é o quê? Ela é tanto o comando de ir batizar, como também a promessa
de que ao se batizar, ou na verdade, ao ser batizado, como a gente vai falar um pouco disso mais para frente, o indivíduo recebe a salvação, né? Ele recebe o perdão dos pecados. Então você tem uma palavra, né, e essa palavra envolve o comando e a promessa de perdão dos pecados, e o elemento, né, que todos já conhecem, que o elemento utilizado no batismo é a água, né? Então, assim, resumindo, a gente pode dizer que os dois primeiros pontos, né, o batismo ele é uma instituição divina, porque Cristo institui, e o segundo ponto é que é um sacramento, porque essa instituição divina envolve a palavra, e essa palavra envolve o comando para ir batizar e a promessa de perdão dos pecados pelo batismo, e o elemento a ser utilizado, que é a água. O doutor Lutero, aqui no Catecismo Menor, quando ele fala sobre o que é o batismo, ele responde da seguinte maneira, né, sintetizando essa parte inicial. O batismo não é apenas água simples, mas é a água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. Então, aqui você tem uma síntese do doutor Lutero sobre o que é o batismo. Você tem um elemento, você tem um mandamento divino e você tem a palavra de Deus, que consiste na promessa do perdão dos pecados. Então, veja, Cristo institui esse sacramento e qual é a sua importância para a igreja? E aqui nós já entramos numa questão que eu acho que é muito importante a gente trabalhar mesmo, que é a questão do efeito do batismo, né? Ou pelo menos o propósito dele. Para que ele foi instituído? Para ser um meio de graça e um meio de graça salvador. A importância do batismo, então, reside no seu propósito, que é salvar. E aqui nós temos, então, a importância para toda a igreja, porque a igreja foi instituída exatamente para prover, né, e para pregar a remissão dos pecados, e isso através dos meios de graça, que é a palavra e os sacramentos, dentre eles o batismo. Quando a gente fala sobre a importância, né, e o propósito do batismo, antes da gente falar um pouco sobre a questão do batismo infantil na tradição luterana, na perspectiva luterana, é importante a gente lembrar por que é importante nós pensarmos na regeneração batismal. Essa é uma doutrina e foi querida por toda a igreja durante muito tempo, né, desde o período patrístico, a igreja pré-nicena, pós-nicena, o contexto medieval. Essa doutrina é uma doutrina, por assim dizer, católica, né, universal. A gente tem ela sendo afirmada por todos os pais da igreja, né, por todos os medievalistas e os reformadores luteranos. E a regeneração batismal é importante porque ela é uma base para se defender o batismo infantil na tradição luterana. Diferente de outras tradições, como a tradição batista ou a tradição reformada, a regeneração batismal ela funciona como sendo um pressuposto necessário para que nós entendamos por que o batismo infantil ele é urgente e não opcional na nossa tradição. É diferente de outras tradições quando a gente for falar disso mais adiante. E eu diria mais, eu diria que não tem como você defender, de fato, né, o batismo infantil, o pedobatismo, sem você antes fazer uma defesa sólida da regeneração batismal. É muito importante a gente frisar isso aqui, porque todos os doutores luteranos, né, eles entendem assim, eles partem primeiro da importância do batismo, daquilo que ele produz, do seu efeito, que é conceder o perdão dos pecados, de ser verdadeiramente um meio de graça salvadora, para então depois discorrer sobre a aplicação desse batismo aos seus recipientes, entre eles as crianças. Eu passei grande parte da minha vida na igreja batista, né? Então, eu sei mais ou menos como é que funciona a argumentação deles contra o batismo infantil e, por consequência, também contra a regeneração batismal. Eu acho que seria interessante aqui, Matheus, da gente trazer as definições bíblicas também sobre o que é o batismo, o que ele opera, como já foi tratado ali no Catecismo Menor de Lutero, e como é que os pais da igreja, os pais confessores, eles trouxeram e argumentaram em cima disso. Sim, com certeza, é verdade. Então, vamos lá. Eu quero ler alguns textos aqui com vocês, que eu acho que são textos muito importantes, que falam sobre o efeito do batismo, né? Aquilo que ele produz no recipiente. Vamos lá. Eu quero primeiro ler João capítulo 3. É um texto clássico, né? Um texto assim, bastante útil quando a gente fala desse tema. E o apóstolo João, ele descreve aqui a conversa de Jesus com Nicodemos.
E aqui no verso 5 dessa conversa com Nicodemos, o texto ele diz assim: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então, é um texto muito interessante, é um texto importante aqui para a gente analisar. Bom, em primeiro lugar, né, o que as outras tradições que negam a regeneração batismal dizem sobre o texto de João 3, verso 5? Um argumento que é muito utilizado pelos batistas, ou pelas tradições que negam a regeneração batismal, é tentar evitar dizer que esse texto aqui se refere ao batismo. Então, tem duas maneiras de fazer isso. Em primeiro lugar, você pode dizer que aqui se refere ao líquido amniótico. Quando o texto fala a palavra água, a água aqui se refere não ao batismo, não à água batismal, mas ao líquido amniótico, né? Então, assim, quando o infante, né, ele está ali dentro do ventre, dentro do líquido amniótico, ele tem que nascer desse líquido, ele tem que nascer de maneira natural e, posteriormente, então, nascer do Espírito. Em outras palavras, Jesus estaria ensinando aqui que ninguém pode entrar no reino de Deus a não ser que nasça primeiro naturalmente, né, a partir do líquido amniótico, e em segundo lugar, do Espírito Santo. Como se fossem dois momentos distintos, né? Então, essa é uma argumentação que a gente vê sendo utilizada por aí. Um outro argumento que você também pode ouvir, né, dos teólogos que rejeitam essa cláusula aqui do verso 5 como sendo uma cláusula batismal, é dizer que água se refere ao Espírito Santo enquanto uma metáfora. Então, a água seria uma metáfora para se referir ao lavar do Espírito Santo, e não necessariamente a água do batismo, né? Então, Jesus estaria dizendo que nós devemos nascer da água, isto é, ser limpos pela água do Espírito internamente, e também do Espírito Santo como sendo o sujeito que lava através dessa água, né? Então, assim, geralmente, essas duas perspectivas são apresentadas quando se lê João capítulo 3, verso 5. Bom, como é que a gente responde, então, a esses problemas? Em primeiro lugar, eu gostaria de, inclusive, dizer que um dos melhores tratados sobre o João capítulo 3, verso 5, é o do Charles Craufurd, o trabalho dele onde ele fala sobre o batismo, um trabalho bastante extenso. Não tem publicação ainda para o português, mas depois eu posso deixar com vocês para vocês colocarem na descrição aí o nome, para caso alguém queira comprar e ler em inglês, eu acho que vale a pena. Tem um capítulo do livro onde ele disseca João capítulo 3 e simplesmente lida com todas as objeções a esse texto, como se referindo ao batismo, né? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, sobre a questão do líquido amniótico. Bom, isso é um problema. Por quê? Porque, primeiro, a água nunca é utilizada na literatura antiga, nem na literatura, inclusive, pré-cristã, pagã, como sendo referente ao nascimento natural. Você não encontra essa utilização do termo água, do termo hidros, no grego, como sendo uma referência ao nascimento natural. Não só no contexto pré-cristão pagão, mas nem mesmo no contexto de toda a Escritura, e muito menos no contexto de João. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Água nunca é utilizado para falar do nascimento natural. O segundo ponto, que é mais grave ainda com essa interpretação, é que o próprio texto ele já indica uma outra terminologia para falar de nascimento natural. Se você olhar aí no verso 6, o texto fala o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então veja, a terminologia que Jesus utiliza aqui para nascimento natural é o nascer da carne, e não nascer da água. Em outras palavras, o Evangelho de João já tem um termo utilizado para nascimento natural, e esse termo não é nascer da água. Se você voltar no capítulo 1, aqui no verso 13, o texto diz o seguinte, vou ler do verso 12 para contextualizar. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então veja, a terminologia aqui, mais uma vez, é o nascer da vontade da carne, como sendo o nascimento natural, ou o nascer do sangue. Então o apóstolo João, né, e o próprio Senhor Jesus já tem uma terminologia no Evangelho para falar do nascimento natural, e essa terminologia não é nascer da água. Então não faz nenhum sentido dizer
que aqui o nascer da água seja o nascer do líquido amniótico. O segundo argumento que eu mencionei aqui, que geralmente é utilizado, né, pelos teólogos batistas, é dizer que a água aqui é uma metáfora para o Espírito Santo. Então, nesse sentido, o nascer aqui da água seria ser lavado pelo Espírito. O problema com essa interpretação é muito simples, né? Primeiro, que se isso fosse o caso, o verso 5 se tornaria redundante. Jesus estaria dizendo o seguinte: na verdade, te digo que aquele que não nascer do Espírito e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se água significa Espírito, como uma metáfora, então Jesus estaria sendo redundante. Então, estaria utilizando na mesma frase uma metáfora e o significado dessa metáfora, o que tornaria a frase, obviamente, confusa e redundante. Então, esse tipo de interpretação não pode ser viável aqui. Um outro problema também com isso é que, quando o texto utiliza água como uma metáfora para o Espírito Santo, como João capítulo 7 utiliza, geralmente é com adjetivo qualificante. Então, lá no capítulo 7, Jesus vai falar de água vivificante. Então, esse vivificante é um adjetivo qualificante de água, e geralmente, então, a água é sempre utilizado aí como uma metáfora com esse adjetivo qualificante. E lá, obviamente, pelo contexto, a gente sabe que está falando do Espírito, né? Não existe a redundância lá. Agora que seria absolutamente redundante se a gente interpretasse dessa maneira. Então, também não pode ser essa interpretação de metáfora, né, que os batistas colocam. Existem outras também interpretações, né? Uma delas, que alguns teólogos também vão dizer, é que aqui Nicodemos, que é o interlocutor com Jesus, ele não saberia interpretar a água, né? Porque ele não saberia que a água aqui se refere ao batismo, porque Cristo ainda não havia instituído o batismo. Então, Nicodemos ficaria confuso nessa conversa se a palavra água significasse batismo. Como é que a gente responde uma coisa dessa também? Bom, primeiro, não é verdade que tudo que Cristo diz, no momento em que ele diz, o seu interlocutor tem que compreender completamente. Isso não é verdade. Por quê? No próprio capítulo 2, quando Jesus ele fala da destruição do templo, e ele diz aos judeus, né, derribai este templo e em 3 dias eu vou o reerguer. O que os judeus entenderam naquele momento? Eles entenderam que ele estava falando do templo de Jerusalém. Mas o próprio João, né, ele registra aqui que Jesus falava do seu próprio corpo. Ele falava ali da sua ressurreição depois dos 3 dias no seio da terra. Então, naquele momento, eles não compreenderam, mas nem por isso aquelas palavras deixaram de significar um evento futuro. Então, mesmo concedendo que Nicodemos não entendesse que aqui a água significasse batismo, isso não significa que a palavra de fato signifique batismo. Ele poderia compreender isso depois, assim como os judeus aqui no capítulo 2 compreenderiam depois que Jesus se referia ao seu corpo. Entretanto, não concedemos, eu pelo menos não concedo, e alguns teólogos luteranos também não, e Nicodemos não compreendeu a água aqui como batismo, por razões muito simples. Em primeiro lugar, João Batista, ele já estava pregando o batismo para o arrependimento, para o perdão dos pecados, para o grupo de Nicodemos. É bom lembrar que Nicodemos era fariseu, e os fariseus eles eram frequentantes ali, do batismo de João. E eles ouviam o batismo de João e sabia que João estava batizando, um batismo para arrependimentos. Então, no capítulo 1, você pode encontrar essa interlocução entre João e os fariseus, do qual o Nicodemos era parte deles. Então, Nicodemos estava ciente, sim, que João estava batizando e se envolvia a água, E, em segundo lugar, e mais interessante ainda, é que o próprio Nicodemos, ele já tinha, como sendo um grande fariseu, um estudioso da lei, já tinha conhecimento de profecias do Antigo Testamento, como Ezequiel capítulo 36, que falam sobre uma purificação pela água pura na nova aliança. E a gente vai trabalhar mais para frente, quando a gente falar de batismo infantil, esse texto de Ezequiel capítulo 36 em conexão com Atos 2. Mas o Nicodemo já sabia que na era messiânica haveria uma água pura que derramaria inclusive o Espírito Santo sobre aqueles que recebessem essa água. Então ele tinha consciência profética de que água ali poderia de fato significar batismo. E o terceiro e último ponto aqui sobre isso
é que o próprio Nicodemos, né, depois do encerramento dessa conversa com Jesus, o texto registra que depois disso, no verso 22, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Né? Então, o Evangelho de João ele registra que após essa conversa, esse diálogo com Nicodemos sobre o nascer de novo da água e do Espírito, Jesus ele foi com seus discípulos para a região da Judéia e com eles batizava. Então Jesus ele foi de fato fazer aquilo que ele acabou de ministrar ali na conversa com Nicodemos. Então veja, né, essa ideia de que Nicodemos não tinha consciência de que água significava o batismo não faz sentido à luz do contexto imediato, nem do contexto profético do Antigo Testamento que Nicodemos tinha consciência. O último ponto ele é bem simples mesmo, né? É que quando a gente olha aqui no grego, no verso 5, quando fala assim, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, né? Essa preposição aqui, da água e do Espírito, ela só existe de maneira uníssona. Só existe a primeira preposição. Não existe a segunda. Por mais que as nossas traduções em português elas mantenham, né, nascer da água e do Espírito, uma leitura literal do texto grego seria a seguinte: aquele que não nascer da água e Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por que que isso é importante, né? Por que que é importante a gente entender que essa preposição aqui ela pode alterar o significado do texto? Porque isso demonstra que, na verdade, o nascer da água e do Espírito é um único evento. Não são dois eventos separados, onde primeiro se nasce da água e depois se nasce do Espírito em um momento posterior. Mas o nascer da água e Espírito indica um único momento. Um teólogo que fala sobre isso, eu vou citar ele aqui, é o Stanley Fowler, no livro dele, né, que ele fala sobre o Rethinking Baptism. Na página 27 ele diz o seguinte: a gramática da declaração parece ligar água e espírito intimamente como dois aspectos do mesmo nascimento, no sentido de que os dois substantivos são objetos de uma preposição. Então veja, os dois substantivos, né, água e espírito, são objetos de uma mesma preposição. E isso torna, então, água e espírito conectados. O indivíduo que nasce da água nasce do espírito. E é bom lembrar aqui que esse teólogo é um teólogo batista, viu? Não é um teólogo luterano. Então veja, a gramática do texto também favorece uma ligação entre os elementos. Às vezes, uma pergunta aqui, no meio batista, no meio criador batista em geral, costumam fazer um paralelo entre o batismo de João e o batismo cristão, né? No caso, eles argumentam o seguinte: se Jesus foi batizado já adulto, então, no caso, nós, como imitadores de Cristo, devemos ser batizados adultos também, assim como ele foi batizado por João. Eu acho que essa pergunta se relaciona mais ao segundo tópico, então eu vou passar para o Juan complementar. Então, mano, a pergunta do Matheus, ela é muito boa. Recentemente eu estava até debatendo com um amigo batista exatamente sobre isso, né? E eles vão argumentar que o batismo de Cristo, né, ali com João, tem essa perspectiva que o Matheus citou aí agora. Então, para a gente imitar, né, os exemplos de Cristo, nós teríamos que batizar adultos, né? É uma coisa que eu acho que muitas pessoas aqui que estão escutando a gente, que estão em um ambiente, em um contexto batista, e estão migrando para o luteranismo, para uma tradição mais, ou para uma tradição pentabatista, eles já devem ter visto já. A gente queria saber a quem a Escritura dirige o sacramento, né? É muito importante a gente abordar sobre isso. Então, né, seria bom você falar sobre isso, Matheus. A quem a Escritura dirige os sacramentos? Beleza, tranquilo. Gente, vou responder essa pergunta porque ela é uma pergunta muito pertinente, como vocês disseram. Bom, se Cristo foi batizado por volta dos 30 anos, né, como indica Lucas capítulo 3, ali na virada de 29 para 30 anos, por que que nós, então, não imitamos Cristo como nosso modelo máximo e também somos batizados em adultos, né? Bom, em primeiro lugar, tomando esse argumento como sendo um argumento certeiro, né? Então nós deveríamos esperar até os 30 anos para ser batizados também, né?
porque Cristo não se batizou com 15, 16, 12, mas com 30. Eu não vejo ninguém imitando Cristo nesse sentido, né? As pessoas, por exemplo, que já nascem no contexto cristão, ali por volta dos 12, 13 anos, elas são batizadas, né? Mas aí você está se fazendo superior ao seu mestre, né? Porque se Cristo esperou até os 30 anos e ele era Deus encarnado, por que que você então está se batizando nesse primeiro momento aí da juventude, né? Então veja, esse argumento ele é um argumento muito estranho nesse sentido, né? Então faria com que todos fossem batizados na mesma idade de Cristo. Mas veja, o ponto principal do erro desse argumento é não entender que, na verdade, Cristo vive num período de transição. Veja, Cristo foi batizado aos 30, mas ele foi circuncidado ao oitavo dia. Então, em Lucas capítulo 2, por exemplo, o texto vai dizer que Cristo, ao completar os seus 8 dias de nascimento, assim como todo judeu, ele foi circuncidado. E veja, um infante de 8 dias não tem ainda, né, um intelecto, né, para dar assentimento a essa cerimônia de circuncisão. Mas, uma vez que Deus instituiu a circuncisão para toda criança, né, para todo menino, todo macho, nascido em Israel de 8 dias, Cristo recebeu o sinal e o selo aí da circuncisão e foi circuncidado. E por que isso é importante? Porque o Novo Testamento, ele vai dizer, né, e principalmente o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, que o batismo, ele sucede à circuncisão. Ele é a nova circuncisão. E se Cristo foi circuncidado ao oitavo dia, sendo um infante, então, obviamente, nós deveríamos também ser circuncidados pelo batismo, ainda no contexto da infância. Eu vou mais além ainda, né? Eu vou pressionar aqui ainda mais, fazendo o papel aqui do advogado do diabo, que é dizer o seguinte: a gente também ouve muito por aí, é que, veja, mas Cristo foi apresentado, né? Então a criança deve ser apresentada e só posteriormente batizada. Mas as pessoas elas não se lembram o que era a apresentação no Antigo Testamento e qual foi essa apresentação de Cristo. Quando o Antigo Testamento fala dessa apresentação, é a consagração dos primogênitos. E essa consagração está em Números capítulo 3, Êxodo capítulo 13 e por aí vai. O texto fala assim que depois que Cristo foi circuncidado, cumprindo aí, né, os dias exatos da purificação, ele foi de fato apresentado em Jerusalém para ser apresentado, segundo está escrito aí na lei de Moisés. Todo macho primogênito deveria ser levado ao templo de Jerusalém, não poderia ser a nenhum outro lugar para ser apresentado com sacrifício. No caso de Cristo aí, eles deram uma oferta, né, que constava na lei, que era um par de rolinhas ou 2 pombinhos, né? O texto de Lucas fala isso no verso 24 do capítulo 2. Ou seja, a apresentação de Cristo é o cumprimento de uma lei mosaica do Antigo Testamento. E essa lei consistia numa lei sacrificial e, portanto, não poderia ser feita essa apresentação sem envolver derramamento de sangue e sacrifício, e ela era feita, obviamente, no contexto do templo judaico. É óbvio que ninguém vai fazer isso hoje numa igreja batista, né? Levar a criança, oferecer 2 pombinhos, né? 2 rolinhas, derramar sangue ou algo do tipo. Isso não é apresentar, né? E não tem nada a ver com a apresentação de Cristo. Então veja, por que Cristo então foi batizado com 30? Porque João Batista começa a pregar no contexto da vida adulta. E ele então apresenta o batismo nesse contexto da vida adulta. Não havia batismo para Cristo ser batizado antes da pregação de João Batista. Então, obviamente, após a pregação de João Batista, no contexto dele ministrar o batismo a todo Israel ali, principalmente na região da Judéia, que Cristo então tem a oportunidade de ser batizado. Mas lembre-se, ele recebeu a circuncisão ao oitavo dia, e na nova aliança, o batismo é a nova circuncisão. Então, para imitar de fato Cristo, deveríamos ser circuncidados pelo batismo, ainda no contexto da infância. Então, Matheus, a gente queria saber também sobre qual o significado de Jesus ter sido batizado por João. Beleza, cara, beleza. Bom, em Mateus capítulo 3, quando Jesus é batizado, é interessante isso, né? Ele, primeiro, não precisa se arrepender dos seus pecados, porque Jesus, ele não tem pecado algum, né? Então, o Novo Testamento ele é explícito sobre isso. Então, qual o significado dele ser batizado por João? Duas razões me vêm à mente aqui quando a gente lê esse texto. Em primeiro lugar, Jesus se identifica com o seu povo, no caso a igreja, ao ser um representante
de todos nós. Então, Jesus funciona como um protótipo de todos nós no batismo de João. Inclusive, quando ele é batizado, né, o texto diz que ao sair da água, o que acontece? Cristo sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele como pomba, e aí uma voz do céu diz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então você tem uma manifestação trinitária no batismo de Jesus, do Filho, do Espírito, do Pai, né? E por que isso é importante? Porque o batismo de Jesus, então, funciona como protótipo do nosso batismo. Quando nós somos batizados, né, e nós somos sepultados com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, nós também, ao emergir da água, recebemos de Deus a filiação e somos selados com o Espírito Santo. Então, veja, Deus vira para nós, no nosso batismo, estou falando de maneira bastante simbólica, né? E diz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Por quê? Porque anteriormente à recepção do batismo, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus, porque o filho de Deus, ele tem direito sobre a herança. Então, os filhos de Deus são aqueles que nascem de novo. Nesse caso, uma vez que nós nascemos de novo pelo batismo, nos identificando ali com Cristo, naquele evento, o Pai então olha para nós como nova criatura e diz que nós somos de fato agora filhos dele, em quem ele se compraza. Se compraz, quer dizer, porque os nossos pecados foram perdoados e a nossa culpa não é mais imputada a nós, né? Uma vez que o batismo ele lava os nossos pecados. E o Espírito então desce sobre nós, assim como o Espírito desceu sobre Cristo naquele evento. E isso é interessante porque explica também por que o batismo ele é trinitário. Quando Jesus institui, né, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque nós temos a atuação das três pessoas da Trindade no batismo. Então, da mesma maneira que no batismo de Cristo a Trindade estava presente, no nosso batismo também a Trindade se faz presente. E a segunda razão, né, que é uma razão mais contextual, mais ampla, mais macro, é que Jesus ele foi batizado ali com seus 30 anos, aproximadamente, né? E isso é muito significativo, porque na tradição rabínica, o rabino ele começava ali o seu ofício, né, de rabinato a partir dos seus 30 anos. Então Jesus, ele começa de fato o seu ministério em João capítulo 3, e depois é levado ao deserto e começa a pregar depois, né, ali no Sermão da Montanha, a partir dos seus 30 anos, sendo batizado. É por isso que o próprio Pai diz, né, a ele ouvi. Por mais que Cristo não tinha ali a autorização do Sinédrio, como sendo o rabino oficial, ele recebeu a atestação do próprio Deus para fazer um trabalho de rabi, né? Um trabalho de fato de instruir o povo de Deus naquele tempo. Então eu diria que esse é o significado do batismo de Jesus. Partindo então para a terceira pergunta, né? Como é que vai funcionar essa abordagem luterana do batismo como sinal e selo da aliança neotestamentária? Como é que ela é prefigurada no Antigo Testamento, o pacto que Deus faz com Israel? Podemos falar de uma continuidade de uma aliança de Deus que é manifesta no sacramento do batismo? Ok, né? Então vamos lá, vamos entrar então diretamente no batismo das crianças ou dos infantes, porque tem uma conexão muito grande, principalmente com o sinal e o selo da circuncisão no Antigo Testamento, né? Então a gente vê em em Gênesis, né? A gente vê em Gênesis no capítulo 17, quando o Senhor ele institui ali a circuncisão como um selo da aliança dele com Abraão e a sua posteridade, e ele vai dizer que aquele selo e aquele sinal ele deveria ser guardado, né, na posteridade de Abraão, significando ali a promessa de Deus ser o Deus deles e eles serem o povo dele. E essa circuncisão, ela foi ordenada para Abraão, para os seus filhos, né, a sua semente, para todos aqueles que estivessem longe, que fossem estrangeiros e que se aproximassem então da aliança abraâmica, né? Então o estrangeiro também poderia desfrutar no Antigo Testamento da circuncisão, caso ele, por exemplo, caso ele desejasse participar da Páscoa, por exemplo, né? Então um estrangeiro, um servo de Abraão poderia ser circuncidado também e participar ali e desfrutar das bênçãos da aliança no Antigo Testamento. Então, veja, esse padrão para você, os seus filhos, né, a sua semente, e os estrangeiros, né, aqueles que estão longe e que são aproximados da promessa,
indica ali os recipientes daquele selo e daquele sinal, que era de fato a circuncisão. Quando nós chegamos no contexto da nova aliança, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, em Colossenses no capítulo 2, que nós também fomos circuncidados, e essa circuncisão é uma circuncisão interior, e ela foi feita, né, na verdade foi realizada pelo batismo. Então, veja, as palavras do apóstolo Paulo, que são palavras bastante interessantes, aqui no capítulo 2 de Colossenses, o verso 10 em diante fala o seguinte: E estáis perfeitos nele, isto é, em Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados. E aí a grande pergunta que é levantada aqui é: como assim? Como nós estamos circuncidados em Cristo? É uma circuncisão judaica? É uma circuncisão feita por mãos humanas? Né? O apóstolo Paulo segue dizendo: com a circuncisão não feita por mãos, mas a circuncisão de Cristo no despojo do corpo da carne. Veja, a circuncisão que ele fala aqui que nós recebemos não foi feita por mãos humanas, né? Mas pelo próprio Cristo. E ela consiste no despojo do corpo da carne, ou em algumas traduções, despojo da carne pecaminosa. Né? Então, essa circuncisão, ela de fato, ela remove a carne pecaminosa, remove a nossa vida pecaminosa. O homem adâmico, pecador, é removido nessa circuncisão feita por Cristo. E a grande pergunta é: quando isso aconteceu ou por qual intermédio isso aconteceu? O verso 12 diz: sepultados com ele no batismo. E na verdade aqui a gente tem um particípio, né? Então, algumas traduções a gente pode ler: tendo sido sepultados com ele no batismo. Isso é interessante, porque você tem aqui dois modos de ler aqui o texto grego. Você tem duas opções, né? O Philip Kaiser vai dizer isso no livro dele sobre o batismo, e é interessante. A primeira opção que você tem de tradução é dizer que esse particípio aqui, né, sendo sepultados com ele no batismo, pode ser temporal. Então, nesse caso, indica o tempo quando nós somos circuncidados por Cristo. Quando isso ocorreu? Quando fostes batizados, ou quando fostes sepultados com ele no batismo. Inclusive, a tradução da King James, na versão atualizada, fala o seguinte: isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo. Então, veja que aqui é ressaltada a temporalidade do particípio, né? E isso indicaria que o batismo, de fato, é a nova circuncisão. Nós somos circuncidados no batismo. Né? Então, Cristo utiliza o batismo como a nossa circuncisão. Outra possibilidade de leitura seria a leitura instrumental do particípio. Né? Nós somos sepultados pelo batismo. Né? O batismo aqui como um instrumento. Independente da forma como você tome o texto de Colossenses capítulo 2, o que o texto parece estar claramente dizendo é que nós somos circuncidados pelo batismo, e nesse sentido, o batismo é o correspondente da circuncisão do Antigo Testamento. E isso é interessante, porque você percebe, então, uma continuidade nas alianças, né? Da mesma maneira que a circuncisão era, de fato, um rito, né, que era externo, né, era um sinal e um selo da antiga aliança e da promessa de Deus, na nova aliança, o batismo ele assume, de fato, e cumpre a circuncisão, e permanece sendo esse selo e sinal da aliança de Deus para com o seu povo. E por que isso é importante? Bom, se o batismo é, de fato, a nova circuncisão, como São Paulo parece deixar bastante claro aqui, e eu quero realçar uma coisa aqui, é que esse batismo ele faz algo interiormente, porque ele circuncida o nosso interior. O texto aqui ele realça que nós recebemos de fato algo no batismo, então aqui é um meio de graça, não é simplesmente um sinal vazio, é simplesmente um selo vazio, né? Ou um testemunho vazio da nossa regeneração que já ocorreu em algum tempo atrás. Então, veja, se o batismo é de fato a verdadeira circuncisão, então a grande pergunta é: quem pode recebê-lo? Porque no contexto da antiga aliança, da aliança abraâmica, os infantes participavam dessa circuncisão, eles recebiam, eles eram circuncidados. E aí vem a grande pergunta: será que algo mudou na nova aliança? Será que de fato nós agora não podemos mais trazer os nossos infantes para também receberem a circuncisão? Não é isso que o Novo Testamento diz. Tá? O Novo Testamento não fala isso. Se a gente for, por exemplo, em Atos, no capítulo 2, e esse é um texto muito importante, eu gostaria de ressaltar aqui.
Em Atos capítulo 2, a gente tem a pregação do apóstolo Pedro, ali no dia de Pentecostes. E a multidão ficou bastante comovida com a pregação, né, se sentiu de fato culpada pela morte do Senhor Jesus Cristo, né, e pela sua crucificação. No verso 37, essa multidão marcada aí pela culpa, né, o texto diz o seguinte: ouvindo eles isto, a pregação de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A resposta de Pedro aqui não é uma resposta evangélica de igreja de parede preta, né? O que a gente tem que fazer? Bom, chega aqui na frente, levante sua mão, chega aqui na frente e repete essas palavras aqui e acabou, né? Não é isso que Pedro diz, né? Ah, então agora eu sou membro da igreja porque eu fui lá na frente, repeti umas palavras lá que o pastor mandou e pronto, agora eu sou parte do povo de Deus. Não é isso que Pedro diz. Ele chama ao arrependimento e diz que cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Ou seja, realça que o batismo, ele opera o perdão dos pecados, né? E recebereis o Espírito Santo como dom, é o dom do Espírito Santo. E aqui realça mais uma vez a conexão entre água batismal e Espírito. Vem o verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Bom, por que isso aqui é tão importante, né, o verso 39? Porque o verso 39 indica os recipientes dessa promessa. O que é essa promessa? É o próprio Espírito Santo como dom. Então, o Espírito Santo é prometido, e o Espírito Santo é prometido através do instrumento do batismo, a gente não pode perder isso de vista, né? E essa promessa diz respeito a vós, os que estão ouvindo a pregação, os que estão arrependidos, compungidos em seu coração, somente para eles? Não, também para os vossos filhos e a todos os que estão longe. Perceba uma tríade aqui no verso 39. Então é para vocês, judeus, os vossos filhos e os que estão longe. Essa tríade é a mesma tríade de Abraão na sua interlocução com Deus no capítulo 17 de Gênesis. A circuncisão e a promessa da circuncisão é para você, para os vossos filhos e para todos os estrangeiros que estão longe. Essa tríade existe exatamente aqui nesse texto de Atos capítulo 2. E isso indica aqui que os filhos dos judeus, eles também são recipientes dessa promessa da recepção do Espírito Santo pelo batismo. Né? Não só os adultos aqui que estavam arrependidos, né, queriam receber ali o Espírito Santo ao ser batizado, né, e o perdão dos pecados, mas também os seus filhos que estavam ali presentes com eles. Essa promessa também é para eles. E para os que estão longe, ou seja, para também os estrangeiros. Essa expressão para os que estão longe, né, ela aparece, por exemplo, em Efésios no capítulo 2. E quando ela aparece em Efésios capítulo 2, ela fala dos gentios. Então, essa tríade aqui de Atos capítulo 2, de fato, é a tríade utilizada em Gênesis capítulo 17. Por que eu estou falando isso? Porque é bom lembrar que Pedro está pregando aqui para os judeus. E aos ouvidos judaicos, quando o texto diz vós e vossos filhos, os que estão longe, automaticamente eles se lembram da promessa abraâmica, e que os filhos deles, que estavam inseridos pela circuncisão por pelo menos 2000 anos antes de Cristo, permanecem agora sendo inseridos pela nova circuncisão, que é o batismo. Então não há razão alguma para se dizer que os filhos dos crentes na nova aliança não devem ser batizados, uma vez que explicitamente Pedro, em Atos capítulo 2, diz o contrário. Até aqui está tudo bem? Excelente. Inclusive, eu queria louvar a sua perspectiva de colocar o versículo 39, né, de Atos capítulo 2, porque ele fala da promessa sendo estendida também aos filhos daqueles que estão presentes no pacto. Às vezes as pessoas perguntam, se vocês querem batizar bebê, então por que você só não sai com uma garrafinha de água e sai batizando todo bebê que aparece por aí? A gente fala que não é assim, né? A promessa, ela tem o destinatário, que é o povo da aliança. E esse povo inclui os seus filhos. Como na antiga aliança,
que era feita com o povo de Israel incluía seus filhos, porque a gente deveria pensar que a nova aliança, que é muito mais inclusiva do que a antiga, ia excluir os infantes. Ora, se agora ela inclui os gentios e povos de todas as nações, como foi dito, porque iria excluir os infantes do povo que foi chamado por Deus para a aliança? Por que nós iríamos excluir eles de receber o sinal efetivo da aliança, que entrega o que ele promete, né? Que a admissão da nova aliança entrega o perdão de pecados, entrega a família de Deus. Então, a criança batizada, ela é admitida no corpo de Cristo e goza de todos os seus dons, né? Eu acho isso maravilhoso. Cara, isso é muito importante, por quê? Porque, veja, esse texto aqui, primeiro, ele fala do propósito do batismo, porque o texto diz: cada um de vós seja batizado para o perdão dos pecados, tá? Essa preposição para, ela indica propósito. Então, o propósito do batismo é, de fato, fornecer o perdão dos pecados. Então, aqui a gente está falando de um meio de graça e, de fato, comunica a graça salvadora. E isso é importante quando a gente defende regeneração batismal, por exemplo. Por isso que não tem como a gente desassociar o batismo de infantes do contexto da regeneração batismal, né? Que, de fato, aquilo é um meio de graça e, de fato, promove o perdão dos pecados, né? Aqueles que recebem com fé. Então, isso é muito importante, né? E aqui essa promessa ela é estendida não só para aqueles que se arrependeram, né, e creram ali no que Pedro estava dizendo, mas os seus filhos continuam sendo inseridos. Isso é importante ressaltar, porque, como você bem disse, Mateus, no contexto da antiga aliança, os filhos do povo da aliança eram inseridos no pacto desde a tenra infância, né? Então, com 8 dias, o menino era circuncidado e então inserido na aliança. E, de fato, o incircunciso não tinha direito às bênçãos e benefícios daquela aliança no Antigo Testamento. Tanto que quando Moisés ele negligenciou, em Êxodo capítulo 4, circuncidar o seu filho, né, principalmente por causa de um contexto midianita, da sua esposa Zípora, que não circuncidavam infantes, inclusive, talvez exatamente por causa disso que ele não quis circuncidar o seu filho, Deus desceu para matá-lo. Né, o texto fala isso. E às vezes o pessoal fala que isso é muito pesado, né? Como assim você vai utilizar esse argumento então para quem não batiza os seus filhos? Mas é bom lembrar que na antiga aliança, a circuncisão sendo um tipo do batismo, Deus desceu para matar Moisés, porque ele não inseriu o seu filho na aliança. É uma responsabilidade dos pais, para além de dar ali alimento, roupa, sustento para o menino, ou uma educação, em primeiro lugar, de fato, o ofício paterno, né, a obrigação paterna é inserir o filho no pacto de Deus. Então, Deus desceu para matar Moisés por causa da sua negligência com o filho. E aí a Zípora pega, né, e circuncida o menino ali com uma pedra, né, de qualquer jeito. Mas isso mostra o quê? Mostra que Deus levava a sério, na antiga aliança, a inserção dos infantes dentro da comunidade do seu povo. E aí vem a grande pergunta: será que Deus agora ele muda, né, a sua administração, de modo que agora, na nova aliança, que tem um caráter expansivo e não retrativo, será que Deus agora ele corta e exclui esse tanto de crianças, né, que faziam parte da antiga aliança? Isso é muito estranho, porque a nova aliança sempre é superior à antiga aliança, né? Então, a substância é sempre maior do que a sombra. Então, se na antiga aliança as crianças eram inseridas e cuidadas por Deus, nós não temos razão alguma para pensar que na nova aliança elas seriam excluídas. E o que Pedro está assegurando aqui para os judeus é que elas agora são, de fato, inseridas e permanecem dentro do pacto, né? Bom, galera, sobre a questão do perdão dos pecados, isso é muito importante. Um contexto mais macro de Atos capítulo 2 fala da recepção do Espírito, né, pelo batismo, do perdão dos pecados. Pode ser visto em Ezequiel capítulo 36. Eu acho que é uma leitura pouco explorada, tá, exegeticamente falando, mas eu acho que é uma leitura profunda do que está acontecendo aqui em Atos capítulo 2. O profeta Ezequiel, quando ele fala do contexto da nova aliança, ele fala aqui no verso 24 em diante, o seguinte, e aqui ele está falando do contexto da nova aliança. Eu vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, espalharei água pura sobre vós
e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. O que esse texto indica aqui, né? Que na nova aliança, veja, primeiro, Ezequiel fala de um contexto onde Deus ajunta o seu povo, né, que está espalhado em várias nações e em vários países, e congrega eles para a própria terra deles. Em Atos capítulo 2, o que você tem? Você tem, de fato, judeus de várias localidades, e eles estão ali juntos, congregando em Jerusalém, né? E o capítulo 2 fala ali de várias nacionalidades ali, de povos de várias línguas, e judeus de vários lugares, inclusive, né? E na pregação de Pedro. E aí o que o texto diz? Nesse contexto, o próprio Deus derramaria água pura sobre eles. E qual que é o efeito do derramar dessa água pura? Eles ficariam purificados de todas as imundícias, né? O que indica aqui perdão de pecados sendo administrado pelo derramar da água pura. E isso é interessante, porque o que Pedro está dizendo sobre o batismo em Atos capítulo 2 é exatamente isso. Sejam batizados e sereis, então, limpos, né, de toda imundícia, porque vocês vão receber o perdão dos pecados. Interessante. Então, o texto de Ezequiel 36 já fala de uma purificação por uma água pura, que aconteceria na nova aliança. E a gente tem certeza que esse texto fala da nova aliança pelos termos utilizados aqui, né? Que ele daria um coração novo, e tiraria o coração de pedra e daria o coração de carne. Exatamente o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, que na nova aliança nós recebemos um coração de carne e nós temos o coração de pedra sendo removido. E ainda para finalizar o texto de Ezequiel capítulo 36, é que o texto diz que Deus, a partir desse evento, colocaria o Espírito dele dentro de nós. Então, ele derramaria o Espírito dele sobre nós. O que é exatamente o que Pedro está dizendo. Olha, cada um de vós seja batizado para o perdão dos pecados e recebereis o Espírito Santo como dom. Então, no contexto profético, o profeta Ezequiel, ele está dizendo que o Espírito vem pelo derramamento da água pura. Então, não tem como a gente desassociar aqui no capítulo 2 de Atos a recepção do dom do Espírito pelo batismo, pela água pura do batismo, né? Muito bom. Antes da gente puxar para a última pergunta, Matheus, eu queria voltar rapidinho no que a gente falou antes, né? Vocês disseram, né, que a promessa também é para eles, também é estendida aos filhos, né, às crianças. E a gente precisa ter em mente que nós, luteranos, nós cremos em um Deus presente, né? É um Deus que está sempre perto e não distante. E está entre nós por meios visíveis, que são os meios de graça também. Outros dizem, outros cristãos, né, outras denominações, de parede preta, né, que devemos buscar a Deus, né, mas nós cremos que é Deus que vem até nós, é Ele que age. Nós não buscamos, é Ele que nos busca. É muito interessante a gente pensar, né, e não é através das nossas forças ou obras que tentamos aprender ou buscá-lo. Como diz Lutero no Catecismo Menor, por minha própria inteligência ou capacidade, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem chegar a Ele. O Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou pelos dons e me santificou na verdadeira fé. E todas essas promessas, elas estão atreladas ao batismo, né? E é através dele que pertencemos a Cristo, né? Eu estava até pensando nisso quando vocês estavam falando. E sendo assim, as crianças, elas têm o direito, né, de ter a promessa do batismo. E seria muito cruel e muito perigoso a gente tirar a promessa do batismo das crianças, né? É muito perigoso. E hoje, a gente sofre alguns ataques em relação ao pé do batismo. Sendo assim, eu creio que é sempre importante a gente voltar aos doutores, né, da nossa igreja. E a pergunta é como os teólogos luteranos da Reforma e também da pós-Reforma, eles defenderam o pé do batismo, né? Contra os ataques dos anabatistas, e porque a gente sabe que muitos desses ataques que
os teólogos luteranos, eles receberam estão e ainda persistem no dia de hoje. E quais de seus argumentos, esses argumentos, ainda persistem no dia de hoje? Ok, perfeito. Em primeiro lugar, né, um argumento muito interessante, que pega um gancho aí na primeira parte do que você disse, é o argumento do reino de Deus e da recepção desse reino, né? Em Mateus capítulo 19, e esse é um argumento muito utilizado, tá? Tanto por Gerhard como pelo Beato Chemnitz, e outros autores até do século XIX também, alguns dogmáticos do século XIX, é que o reino de Deus, como você disse, ele também pode ser recebido pelas crianças, né? Ele não é restrito à idade específica, à condição social, qualquer outro fator limitador. E onde que nós percebemos isso? Em Mateus capítulo 19, quando Jesus ele está num contexto onde as crianças são trazidas a ele, isso fica bastante claro. Aqui no verso 13, o texto diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Isso é interessante, né? Então, o Senhor Jesus estava ali com os discípulos, algumas pessoas trouxeram essas crianças a ele, então as crianças devem ser trazidas, né, obviamente, e os discípulos ali estavam impedindo, né, as crianças de serem trazidas a Cristo, porque os discípulos, eles eram da Igreja Batista. Tô brincando. E aí, o texto diz que Jesus ficou indignado com essa atitude dos discípulos, né? Inclusive, a palavra utilizada ali no texto de Marcos é que ele ficou indignado. É uma palavra única utilizada ali, a indignação do Senhor com essa atitude dos discípulos de barrar as crianças de virem a ele, né? Então ele vai dizer, né? Não as impeçais de vir a mim. Por quê? Porque delas, das tais, é o reino dos céus. Agora vamos lá. Em que sentido que o reino dos céus pertence às crianças aqui? Esse é o argumento, por exemplo, que o Chemnitz vai utilizar no exame do Concílio de Trento. Veja, não significa que as crianças já nascem no reino de Deus, ou já nascem fazendo parte do reino de Deus. Obviamente, isso seria alguma espécie de pelagianismo prático, né? Nós devemos rejeitar o pelagianismo, obviamente. Por quê? Porque todos nós nascemos desconectados da glória de Deus, da graça de Deus. O que é nascido da carne é carne, somos por natureza filhos da ira, e por aí vai. Então veja, todas as pessoas que nascem, todos os infantes que nascem, são filhos da desobediência e nascem desconectados do perdão dos pecados, da glória de Deus, da graça de Deus. Portanto, todas as crianças elas precisam receber o reino. Então, das tais é o reino dos céus, não significa que elas já nascem automaticamente nesse reino, mas que esse reino é destinado a elas também. Assim como é destinado aos adultos, o reino de Deus é destinado a elas também. E é exatamente por isso que Cristo estava ficando bastante consternado, né, com os discípulos, impedindo elas de vir a ele. Por isso que ele diz: não as impeçais. Se o reino já pertencesse às crianças, não teria problema elas não serem trazidas ou os discípulos impedirem elas de chegarem a Cristo, porque elas não perderiam nada com isso. Mas, pelo contrário, não as impeçais de vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Elas também podem receber esse reino. E o interessante aqui é que Cristo então diz que é possível as crianças receberem o reino. Mas o texto não indica como elas recebem esse reino ou como elas entram nesse reino. E em João capítulo 3, no verso 5, como a gente já introduziu aqui nesse podcast, ele explica a maneira instrumental de entrada no reino. Ele vai dizer no verso 5, né? Em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, um argumento muito comum, né, e que o Chemnitz utiliza, né, o Gerhard utiliza, o autor do século XIX, Matthias Loy utiliza, o Greenwald utiliza, todos esses dogmáticos utilizam, é que João capítulo 3 deve ser a resposta instrumental para Mateus capítulo 19. Se as crianças podem receber o reino, Jesus indica em João capítulo 3 como nós entramos nesse reino. E nós entramos pelo batismo. Então é simplesmente juntar, né, os dois textos e ter uma síntese muito clara, uma implicação muito óbvia.
Se nascer da água do Espírito é entrar no reino de Deus, e as crianças podem entrar no reino de Deus, então as crianças devem nascer da água do Espírito e, portanto, serem batizadas, né? Esse é um argumento muito interessante, né? Muito simples de ser utilizado, e que mostra aí como que os doutores lidam com essa questão do receber o reino de Deus. Uma outra coisa também que é interessante para a gente ressaltar aqui tem a ver com esses argumentos que você disse na sua pergunta, né, que permanecem até hoje, né? E é uma miscelânea de argumentos batistas, né, contra o batismo infantil. Eu acho que o primeiro deles e o mais óbvio que a gente pode lembrar é o Marcos capítulo 16. Esse argumento ele é muito utilizado e vale a pena a gente dar uma olhada nesse argumento. Marcos capítulo 16, no verso 16, o texto ele diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? Então, tem duas cláusulas aqui no versículo. A primeira é quem crer e for batizado será salvo. E a segunda é, mas quem não crer será condenado. Um argumento muito comum é dizer o seguinte: olha, uma condição para a recepção do batismo é crer. E uma vez que as crianças não podem crer, logo elas não podem ser batizadas, né? Se a gente tomasse, concedesse esse argumento, né, e luteranos não concedem isso, né, mas vamos conceder esse argumento, vamos supor que ele fosse verdadeiro, né, e que aqui as crianças não podem crer, né? O que que o Batista faz com a parte B do versículo? Diz: quem não crê será condenado. Isso é importante, ressaltar, porque se as crianças não podem crer e, portanto, não podem ser batizadas, então elas também não podem ser salvas, porque quem não crê será condenado. E isso é muito grave, tá? Porque, por exemplo, Bruce Ware, né, naquele livro Three Views on Baptism, ele vai dizer que a fé é impossível às crianças. Ele fala exatamente essa frase: a fé é impossível às crianças. E uma vez que os batistas eles assumem essa postura, e o Wayne Grudem também fala a mesma coisa, né, na defesa dele do credo do batismo, uma vez que essa postura é assumida, fica uma incógnita aqui, né? Se as crianças não podem ter fé, se as crianças não podem crer, então absolutamente todas as crianças, até que chegue a idade da maturidade, estão condenadas. Todas elas. Elas não fazem parte da aliança, elas não são povo de Deus, e elas permanecem condenadas até que elas cheguem à idade da maturidade. E aí não adianta, cara. Você tem que dizer o seguinte: olha, ou você aceita essa implicação, né, e diz realmente, então você ora para a criança chegar lá na idade da maturidade, ou você simplesmente arruma um outro meio de salvação que não seja pela fé, e você aí quebra com sola fide, né, que é um problema também. Então, a ironia, cara, dessa história toda é que os luteranos são acusados de ter um problema com sola fide quando a gente fala da fé dos infantes, né? Mas o que acontece é o contrário. Nós cremos tanto no sola fide, né, que a recepção do reino, né, e a recepção da graça e da salvação é sempre pela fé, que nós não rompemos nem mesmo com os infantes. São outras tradições que têm que arranjar uma outra maneira delas receberem a salvação, que não seja pela fé, já que você parte da premissa que crianças não podem crer. Então, veja, esse é um problema inicial, né, com a perspectiva aqui. O segundo problema, e o dogmático que denota isso aqui, eu acho muito interessante a leitura dele, do Matthias Loy, no comentário dele da Confissão de Augsburgo, ele comenta o artigo 19, né, do batismo. E quando ele comenta sobre o texto de Marcos 16, ele fala o seguinte: a primeira cláusula, né, de quem crer e for batizado será salvo, indica uma condição suficiente, né? De fato, todo aquele que crê e é batizado é salvo, né? E isso é verdade. Ninguém está dizendo que isso é falso. Todos nós afirmamos que quem crê e é batizado será salvo, né? E a parte B, ela denota aquilo que é uma condição necessária. Ou seja, quem não crer será condenado. Veja que o texto não diz quem não crer e não for batizado, mas simplesmente quem não crer. Porque, por mais que o batismo seja necessário à salvação, ele não é absolutamente necessário à salvação. Isso aqui todos os dogmáticos concordam. O que é absolutamente necessário à salvação é a fé. Então, a fé é um instrumento receptivo.
da graça de Deus. Então, todo aquele que tem fé e recebe, né, o batismo, ou recebe a graça pela pregação da palavra, ou recebe a graça no sacramento da Eucaristia, esse indivíduo recebe de fato o perdão dos pecados. Então, a fé é absolutamente necessária, né? Isso aí nós defendemos como luteranos. E é por isso que quem não crê será condenado. Mas, por outro lado, nós dizemos que crianças podem crer, né? E é por isso que elas podem ser batizadas, é por isso que elas podem receber o reino. E aqui a gente já entra na grande questão aí da fides infantum, né? Que é pouco dialogada, pouco discutida no nosso contexto aí. Não tem muita literatura em português sobre isso. Na verdade, eu não conheço literatura em português sobre a fé dos infantes. Mas o ponto é, luteranos, entenda bem o que eu vou falar aqui, viu? Porque, enfim, né? Luteranos, nesse sentido, são credobatistas. O que é o credobatista? Aquele que fala que somente o que crê pode ser batizado, né? Luteranos vão dizer que crianças creem, elas podem crer, porque a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Então, veja, a fé ela não é um aspecto da nossa cognição natural. A fé, sendo um dom de Deus, ela é um dom sobrenatural. Então, quem pode crer? Pergunta o Batista, né? E nós respondemos: ninguém. Absolutamente ninguém pode crer, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele não pode crer, seja ele criança, seja ele adulto. Ninguém pode crer. Essa que é a grande sacada. Então, aquele que pode crer é aquele que recebe o dom da fé. E o dom da fé, né, e aí vem a leitura dos dogmáticos, né? O dom da fé, ele vem sempre a partir dos meios de graça, porque o Espírito está atado aos meios de graça. Então, por exemplo, Romanos capítulo 10, verso 17, fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo vem pela palavra e produz fé naquele que ouve essa palavra. Essa fé é produzida para que o indivíduo apreenda a graça que a palavra está disponibilizando, né? Então, esse efeito duplo é muito interessante na tradição luterana. O meio de graça, ele comunica a graça salvadora e comunica o instrumento receptivo dessa graça salvadora, que é a fé. A grande questão é, o ouvir é o único meio de receber a fé? A pregação da palavra é o único meio de receber a fé? É claro que não. Por exemplo, o apóstolo João, capítulo 1, o verso 1 ao 4, ele vai dizer que nós podemos receber essa fé ao ler as Escrituras. No capítulo 20 de João é a mesma coisa. Essas coisas foram escritas para que creiais. Então não é só pelo ouvir, né? É também pelo ler. E por aí vai. Então veja, a pregação é o único meio de graça? Não. O batismo também é um meio de graça. A gente viu que o Espírito vem no batismo. E sendo um meio de graça, ele também produz fé. Assim como a pregação produz fé naquele que ouve, para receber aquilo que a pregação disponibiliza, que é o perdão dos pecados, assim também o batismo, ele traz tanto a remissão dos pecados, como a fé salvadora que o Espírito comunica ao recipiente. E nesse caso, então, os infantes, quando são batizados, eles recebem a fé infundida, né? Essa terminologia de fé infusa, não confundir com justiça infusa, mas fé infusa, é a terminologia que o Dr. Cambridge, por exemplo, utiliza no exame do Concílio de Trento. O Espírito Santo vem no batismo, no infante, e infunde a fé como instrumento receptivo. E, portanto, ele recebe a salvação disponibilizada no próprio sacramento. E aí a gente pode ler de maneira tranquila Marcos capítulo 16, dizendo que quem crê e for batizado será salvo, né? Porque aqui nós temos o encontro da fé e a graça do batismo, onde existe, então, fé e graça sendo disponibilizada, o resultado é salvação. Vamos prosseguir. Qual é a próxima objeção que costuma ser levantada e qual é a refutação dos teólogos luteranos posteriores? Cara, eu vou fazer de maneira sintética aqui, né? O segundo, que é muito falado aqui, é o argumento do silêncio, né? Não existe nenhum texto bíblico dizendo que uma criança foi batizada, né? Que o apóstolo Paulo pegou lá o pequeno Demétrios
e batizou, né? Não existe isso na Escritura. Isso é um argumento do silêncio, né? É claro que não existe nenhum argumento de fato, né, explícito sobre isso. Entretanto, o argumento do silêncio ele deve ser posicionado no contexto tanto da antiga aliança como da nova aliança. Então, nós temos aqui o argumento da continuidade. Para onde esse silêncio pende mais? Uma vez que as crianças sempre foram inseridas na aliança pela circuncisão, e uma vez que na nova aliança o batismo é a nova circuncisão, então o silêncio aqui favorece o pedobatismo, né? Ou seja, a continuidade e não, na verdade, e não a remoção das crianças na nova aliança, né? Então, o silêncio fala muito, mas ele pende mais para a continuidade e não para a introdução de algo diferente. Se Deus quisesse de fato introduzir algo diferente, então deveria haver um comando explícito para isso. Não há nenhum comando explícito para isso, onde as crianças são de fato removidas. Logo, a continuidade prevalece pelo silêncio, né? Então, esse é um argumento interessante. Um outro problema com esse argumento do silêncio também é que a gente não faz teologia assim. Ninguém faz exegese assim, né? Perceba, se esse argumento do silêncio for levado em conta, nós podemos dizer a mesma coisa sobre as mulheres participarem da ceia do Senhor. Não existe nenhum texto no Novo Testamento onde mulheres participam da ceia do Senhor. Não existe nada disso, né? E você não vai encontrar nenhum versículo falando que, sei lá, Diana participou da mesa do Senhor. Mas nem por isso nenhum batista argumentando que só os homens devem participar da mesa do Senhor, né? Ninguém vai argumentar isso. Então, não se faz teologia pelo silêncio, né? Esse argumento prova demais. Um outro problema também é dizer que o sola fide é comprometido nesse caso, né? Se de fato as crianças podem ser batizadas, então a salvação não é somente pela fé. Essa é uma confusão, né? O sola fide, a fé, na verdade, ela é o único instrumento apropriativo que nós temos. E de fato, isso é verdade. E o batismo não é um instrumento nosso, é um instrumento divino. Então, os meios de graça são instrumentos de Deus. A fé é um instrumento nosso. Então, o batismo não é uma obra, né? E ele não implica na rejeição do sola fide porque ele não é uma obra nossa. Ele é uma obra divina, como vai dizer o doutor Lutero. Então, quem nos batiza é o próprio Deus. Ninguém se batiza, nós somos batizados, né? É algo passivo, nós recebemos o batismo. Então, são uma confusão entre o sola fide com os meios de graça, que não estão em oposição, mas são, na verdade, complementares. Uma outra acusação levantada contra nós é que a circuncisão no Antigo Testamento ela era somente administrada aos homens, né? Aos machos. E então, se nós formos dizer que o batismo é de fato a continuidade da circuncisão, então somente os homens poderiam ser batizados, somente as crianças masculinas poderiam receber o batismo. Mas isso é quebrado pelo apóstolo Paulo. Ele fala aqui no verso 27 e 28 de Gálatas 3, e diz que todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, né? Então, essa barreira que a circuncisão ela tinha na antiga aliança, ela não resiste na nova aliança no contexto do batismo. Perceba que Paulo aqui está falando da administração do batismo, que nós somos batizados e revestimos-nos de Cristo. E isso é dado a judeus, gregos, estrangeiros, homens e mulheres. Então, isso não permanece como sendo uma marca da nova aliança. Então, acho que esses argumentos, eles são os principais. E eu diria, cara, para finalizar essa fala aqui, é que o problema principal, né, com a teologia, uma teologia de caráter anabatista, é que ela confunde a posse da fé com a demonstração da fé. Ninguém aqui está defendendo, e o Chemnitz, ele gasta um tempo bastante grande, assim, na verdade, trechos imensos para defender isso. Ninguém está defendendo aqui que as crianças elas têm uma cognição para entender que elas têm fé e que elas têm a possibilidade, a capacidade de demonstrar a sua fé. É óbvio que isso exige uma cognição maturada, né? Uma complexidade linguística e coisas do tipo, uma consciência mais maturada. Adultos podem demonstrar a sua fé, mas as crianças não. Agora, o fato delas não poderem demonstrar a sua fé não significa que elas não tenham a fé. O Chemnitz utiliza uma imagem que ele tira, na verdade, de Santo Agostinho, que é a imagem de que crianças possuem mente, né? Mas elas não demonstram e não conseguem demonstrar que elas possuem a mente que elas têm.
Então, veja, do fato delas não conseguirem demonstrar que elas têm uma mente, não significa que elas não têm uma mente. Então, da mesma maneira, uma criança ela pode receber a fé, ela pode receber o Espírito Santo, como diz, né, o texto de Mateus, na verdade de Lucas, capítulo 2, quando fala João Batista recebendo o Espírito Santo, né, ainda no ventre, mesmo que esse infante não consiga demonstrar, né, de maneira cognitiva a sua fé, né, ou que possui o Espírito Santo. Então, acho que essa confusão entre a posse da fé e a demonstração da fé distorce a teologia batista. Então, o que é necessário de fato para ser salvo é crer e ser batizado. Não é necessário você demonstrar a sua fé e ser batizado. No caso dos adultos, de fato, isso é um requerimento. Nós vemos isso em todo o Novo Testamento. Nós concordamos com os batistas nesse sentido. Todo adulto deve possuir a fé e demonstrá-la. No caso dos infantes, isso não é um requerimento. O requerimento, de fato, é crer e for batizado. E isso é a confusão que eu vejo sempre sendo utilizada. E que as crianças podem crer, isso é explícito, cara. Jesus fala em Mateus capítulo 18, né? Aqueles pequeninos que creem em mim. Os pequeninos ali, a palavra grega paidion, né? É a mesma palavra utilizada para os infantes. O massacre dos infantes em Mateus capítulo 2, que tinham menos de 2 anos, naquele massacre de Herodes. É a mesma palavra grega utilizada. O David P. Scarra, ele nota isso, né? Ele vai dizer que, veja, então, essas crianças que Jesus fala que possuem fé e que creem nele, e que confiam nele, né? Essa é a ideia, elas de fato são infantes, elas não são crianças de 12 anos, 10 anos, 8 anos, né? São crianças pequenas. Então não há nenhuma razão no Novo Testamento para dizer que crianças não têm fé, né? Ou que não podem receber o dom da fé, assim como todos os outros que também recebem. Cara, muito bom mesmo. Uhum. Isso aí que você está passando, Matheus, eu acho que é bem raro a gente ver em canais luteranos aqui no nosso país, assim, sabe? Porque acho que o Matheus Magalhães também passou por isso. Quando a gente estava convertendo ao luteranismo, a gente não encontrava absolutamente nada direito sobre isso pela perspectiva luterana, né? Era muito difícil e acabou atrasando um pouco a nossa conversão, né? E etc. Então, muito bom que você trouxe, tá, mano? É genial. A gente vai colocar aqui, pessoal, as fontes das citações do Mateus, né? Ele citou alguns livros, depois ele vai me enviar aqui no privado e eu vou colocar, né? A gente vai colocar na bio, né? A legenda do nosso canal lá no YouTube também e no Spotify, se vocês quiserem consultar, né? A maioria está em inglês, né, Matheus? Sim, cara, a maioria, infelizmente, da literatura sobre esses temas está em inglês, né? E isso, infelizmente, a gente precisa ter um trabalho editorial melhor aqui no Brasil, sabe? No sentido de tradução, não no sentido de qualidade das editoras luteranas, mas no sentido de se empenhar nas traduções de obras que são, assim, essenciais, eu diria, né? Mas eu vou disponibilizar aí as obras, os livros, e quem quiser acessar isso aí, tem muito mais argumento, tem muito mais coisa, né? O tempo é muito limitado aqui. Mas pode acessar lá nos links. E galera, isso aqui é um trabalho que a gente está fazendo, né, como apologética luterana, é trazer esses materiais assim mastigadinho para vocês, porque, como o Juan falou, nós tivemos muita dificuldade de acessar esses materiais e essa é uma dificuldade que é compartilhada também com os nossos ouvintes, né? A gente entende isso. Por isso é a nossa missão trazer esse conteúdo para vocês, para enriquecer a teologia de vocês, o conhecimento de vocês o máximo possível. Então, um verdadeiro prazer poder ouvir você aqui hoje, Matheus. Eu aprendi muito, creio que os nossos ouvintes também aprenderam demais. E vamos continuar produzindo conteúdo. A gente não morreu, galera. Estamos vivos, estamos produzindo. Enfim, eu me despeço aqui. Muito obrigado, viu? Valeu, um abraço. Pessoal, obrigado, viu, pela recepção, obrigado aí pela paciência e confiança também. E a gente está aí para contribuir mesmo com o crescimento da fé luterana no contexto brasileiro, né? Então vamos seguir avantes aí. Não vamos deixar aí esse canal morrer, porque ele é muito importante na conversão de muitos que virão ainda. Um abraço, pessoal. Valeu demais. Abraço, pessoal. Até a próxima. Fiquem ligados aí na Apologética, né? Vamos lançar mais podcast. Como o Matheus falou, não morremos. Tenham paciência com a gente.
porque a apologética tá viva aí e mais pra frente nós vamos lançar mais conteúdos bacanas aí. Até mais, pessoal. Até a próxima. A gente se encontra no próximo podcast. Falou!